A paz do Senhor Jesus para todos. Vamos trazer neste dia uma palavra para os nossos corações. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, peço a tua misericórdia, o teu amor para com a minha vida, Pai. Fala com cada irmão, com cada irmã. Fala com a tua igreja, assim como o Senhor falou ao meu coração com esta palavra, Senhor. E que seja feito segundo a tua vontade e o teu querer. E que teu Espírito Santo venha estar sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6. Um texto muito conhecido. Para que você abra sua Bíblia aí para que nós possamos ler. Amém? Mateus 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizer isto, vocês não terão nenhum recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando vocês der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês derem esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você presta a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé na sinagoga e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como faz os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Amém? Aqui a palavra de Jesus Cristo, palavra de Deus para os nossos corações nesse dia de hoje. E diz assim, por exemplo, se a sua mão der alguma esmola, uma ajuda a outro, que a outra nem veja. E aqui ele está falando da hipocrisia das pessoas que gostam de orar, de se mostrarem. Nós não precisamos se engrandecer. Nós precisamos engrandecer o Senhor Jesus. Se nós precisamos ser vistos, que o Senhor Jesus que nos vejam, não para mostrar para os outros. Nós temos que fazer em secreto. Se nós queremos ajudar, se nós possamos ajudar os outros em oração, em qualquer forma, ajudar as pessoas, mas que nós possamos fazer sem ninguém saber. Em secreto com a pessoa e Deus. Amém? Não orar, muitas vezes não é o barulho da oração. Muitas vezes é o nosso particular com o Senhor. Fechar a sua porta do seu quarto e em secreto conversar com o Pai. Não é fazer as coisas e falar, eu dei, tá vendo, fulano tá usando uma roupa porque eu dei. Fulano tá hoje bem de vida porque eu ajudei. Fulano tá próximo porque eu participei. Não. A Bíblia nos ensina a fazer as coisas em secreto. Que você der. Muitas pessoas, mesmo da nossa igreja, glorificam a Deus e oram pela vida deles. Quantas vezes precisei de ajuda? Quantas vezes precisei? E pessoas que me davam ajuda, que me ajudaram. Tem uma que sempre falou, sempre me ajudou, sempre falou, nunca fala, né? Não fala que eu lhe ajudei. Não fala o meu nome. É assim que a Bíblia nos ensina mesmo. E o que eu tenho feito é orado por essa pessoa, por todos que me ajudaram e que não ajudaram também, que eu sei que todos, os irmãos todos, uns amam os outros, amém? E isso é muito bom, é dar com a mão que a outra não veja.
Então, na nossa igreja, glória a Deus por isso, que quando sempre precisei, sempre me ajudaram, sempre me ajudaram. Eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês da Restauração e Comunhão em Cristo. Então, quando nós podemos ajudar, é ajudar e que dê com a mão que a outra não veja. Amém? Glória a Deus. Não é para se glorificar, não é para ser reconhecido por ninguém, como diz o hino. Eu não quero ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. João diz assim, é necessário que eu diminua para que Ele cresça. Porque você quer ser visto, seja visto pelo Senhor Deus. Ah, porque eu fico, ninguém me vê, eu quero chamar a atenção. Chama a atenção de Deus. Chama a atenção de Deus. Ah, porque eu quero ser isso. Deus está te vendo. No momento certo Ele te vê. Não queira se engrandecer. Engrandeça a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, ser humilde e fazer as coisas em secreto com Deus, orar em secreto, fechar a porta do seu quarto e pedir a Deus. Amém? Davi, ele era uma pessoa que, tipo, esquecida ali no campo. E nós muitas vezes se enganamos pela aparência, né? Vamos, para você entender mais, você já entende mais do que eu. Vamos para 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 1, vamos ler um pouquinho aqui, ó. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel, enche o chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como, porém, poderei ir a Saul? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você, diga que foi sacrificar o Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhes mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram a encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: você vem em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar o Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele venha ao sacrificar comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este é o que o Senhor quer ungir. O que me chama muita atenção nessa passagem aqui é porque Samuel, um homem ungido, profeta de Deus, capacitado, ele viu logo a aparência. Com certeza é Eliabe. Com certeza é esse que o Senhor quer. Mas sabe o que o Senhor diz? No 7 diz assim: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Entendeu? É aí que Samuel não era homem de Deus? Sim, mas a aparência às vezes nos engana. Às vezes você vê pessoa falar: é cheio da presença de Deus, é cheio do Espírito Santo, mas infelizmente muitas vezes a aparência engana. Até mesmo pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes são enganadas pela aparência, mas quem sabe todas as coisas é nosso Deus, é nosso Criador. Amém? Porque aqui Deus mandou ali ungir um dos filhos de Jessé. Ele, quando viu Eliabe, já pensou: é esse com certeza, mas não era ele. Porque Deus mandou ele escolher um dos filhos de Jessé. É diferente de quando Deus mandou assim: vá. Quando Jesus disse: vá, disse para Ananias: vá à rua direita, casa de Judas, lá terá um homem chamado Saulo. Há uma diferença, né? Porque ali Deus o escolheu. Deus escolheu Saulo. Então ele teve medo, assim como Saul teve medo de ir na casa de Jessé. Ananias também
por visão, ele teve um medo, mas Saulo, aquele que persegue o povo de Deus, como posso ir lá? Mas quando o Senhor manda, é porque ele capacita. Porque o homem vê de uma maneira, Deus vê de outra. Deus falou, vá, mas esse homem que persegue e manda matar o povo de Deus, mas Deus fala, vá, porque esse homem eu escolhi para levar as boas novas do meu evangelho. Eu escolhi esse homem. Então Ananias foi, Paulo estava ali cego, sem comer, jejuando. Então há diferença, né? Deus mandou, já vai direto que o nome dele é Saulo. Saulo de Tarso. É diferente quando Deus fala para Samuel, vai escolher um dos filhos de Jessé para ser ungido. Há uma diferença. E nós precisamos orar a Deus e buscar discernimento a cada dia para compreender a vontade e o querer de Deus. Precisamos não olhar para a aparência, porque muitas vezes de onde nós não esperamos, vem. E muitas vezes de onde esperamos, não vem. Então as aparências, como diz o ditado, muitas vezes enganam as nossas vidas. Até mesmo você que tem sua vida aí reta com Deus, tem sua vida consagrada a Deus, mas muitas vezes nós se enganamos. Mesmo estando na presença de Deus, assim como Samuel se enganou, né? Então nós temos que tomar cuidado, pedir o discernimento de Deus, não se engrandecer, mas que nós venhamos diminuir na presença de Deus, que nós venhamos buscar a cada dia, que nós venhamos se consagrar e pedir a misericórdia de Deus para nós prosseguirmos, buscar a Deus, buscando em espírito e verdade, porque Deus é aquele que sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos, assim como eu li lá em Mateus. Até mesmo antes de nós pedirmos, antes mesmo de nós proclamar, Senhor, eu preciso de tal coisa, Ele já sabe até mesmo antes de nós abrir a boca para falarmos. Então, se nós queremos ser conhecidos, sejamos reconhecidos por Deus, pelo Pai, pelo Criador dos céus e da terra, porque Ele sabe, não precisa nós ficar repetindo uma oração 10, 20 vezes, porque nós não precisamos ficar repetindo toda hora a mesma coisa, não. Basta orar uma vez, fechar a porta do seu quarto, entrar, e até mesmo quando nós se ajoelhar e começar a orar, Ele já sabe o que nós vamos pedir, Ele já sabe o que nós vamos fazer. Deus, Ele é conhecedor de tudo, Ele sabe muito bem o que nós precisamos, Ele sabe muito bem as intenções do nosso coração. Quando nós temos a intenção de pecar, quando nós temos a intenção de buscar a vontade dEle, em tudo isso Ele vê, em tudo isso Ele sabe, até mesmo os nossos pensamentos Deus conhece. Por isso, vamos nos diminuir diante da presença de Deus e deixar que Ele cresça nas nossas vidas e que Ele apareça em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que nós sejamos homens e mulheres de Deus para buscar a cada dia a presença de Deus, não buscando para ser reconhecido pelo homem. Davi estava ali, lá no seu lugar, né, quietinho, mas Deus mandou ungir ele. Mandou ungir porque quando passaram todos os filhos de Jessé, ele perguntou, são todos esses filhos? Ainda tem um, aqui diz no versículo 11, ainda tem um, caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, trago aqui, não nos assentamos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio, ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. Pois é. E ali, Davi foi ungido, o rei de Israel. E Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então é esta a palavra que Deus colocou em meu coração para anunciar nesse dia de hoje, para que nós possamos a cada dia não esquecer de onde nos tirou Deus, de onde Deus nos resgatou, quem era nós. E agora nós não podemos, porque estamos há 10 anos, 20 anos, 5 anos, 3 anos, 2 anos, se engrandecer e querer ser o tal, não. Que a cada dia, enquanto mais anos, diminuir na presença do Senhor, porque Ele é grande, Ele é misericordioso. Por isso,
Em nome do Senhor Jesus. Ele é fiel e é poderoso para saber o que nós precisamos, antes mesmo de nós falarmos. Se você não está sendo reconhecido pelo seu pastor, você não está sendo reconhecido por ninguém nessa terra, no seu emprego, em qualquer lugar, Deus reconhece o que você faz, o que você fez, o que deixa de fazer. Ele reconhece tudo. Não podemos esquecer de onde Ele nos tirou e vamos se humilhar a cada dia na presença dEle. Em nome do Senhor Jesus. Ano passado, nessa época, estava muito difícil o meu emprego, porque até falei nas orações de terça-feira e mudou para quinta, que estava passando uma situação muito difícil e pedi oração, porque estava feia as coisas, estava devendo, tinha aluguel atrasado. Tempos atrás tinha até 5 aluguel atrasado. Deus sempre me sustentou, glória a Deus por isso. E eu falava pro meu patrão e ele, vamos continuar na pegada. Hoje ele me abraça e fala assim, glória a Deus, você é guerreiro, por não ter me desprezado aqui, deixar Deus sozinho na luta. Você é guerreiro mesmo. Eu quero que você tivesse dinheiro, eu queria que você seria o que ganhava mais nessa rua aqui, Vanderlei. Porque, meu irmão, você aguentou firme comigo aqui. Quando mais... Ele ia até fechar a loja, mas não fechou porque Deus sustentou. E hoje está bem a loja. Glória para a honra e glória do Senhor Jesus. Está muito bem a loja. O filho dele veio trabalhar conosco. Eu pensei que ele ia mandar embora, que só tinha nós dois. Situação difícil. Trouxe mais o filho dele para trabalhar conosco. Eu falei, agora você é mandado embora. Mas não, ao contrário. O filho dele ainda é melhor do que ele aí. Não sei qual é dos dois melhor para mim. São muito bons. Trabalha junto comigo. Trabalha, separa a mercadoria. Faz tudo como se fosse funcionário. Então é uma família. Deus abençoe sempre a vida deles, que são muito legal comigo e está indo muito bem. Diferença do ano passado, Deus prosperou. E eu glorifico a Deus pela vida deles. E glorifico a Deus por ter nos dado força, porque muitas pessoas falaram, aí já era, porque aí não vai mais para frente. Mas foi daquele pouquinho que ele tinha, e com a nossa fé e oração, Deus prosperou. E eu glorifico a Deus por isso. É uma coisa que eu vivi, eu glorifico a Deus, que eu ouvi falar. Vivi e estou vivendo, porque Deus, Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Se Ele prometeu algo da sua vida, não desista, não. Não olhe só para a dificuldade, olhe para Deus. Olhe para Deus, Ele está te vendo o teu sofrimento. Se você está sofrendo por algo, anime-se. Ergue a cabeça, é difícil, mas não é impossível. Nada é impossível para Deus. Creia somente e verás a glória de Deus. Continue orando pelo seu patrão, pelo seu ministério, pelos seus pastores, pelos seus líderes, por todas as áreas. O que está difícil para nós, não é difícil para Deus. Deus torna impossível. Nós não podemos desistir no meio da batalha. O que nós tiver que passar, nós vamos passar. Mas Jesus estará no barco conosco. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que veja tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. A graça do Senhor nos basta e a presença de Deus tem que ser o nosso prazer. Fique com esta palavra e que Deus possa abençoar cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus Cristo. Vamos, contagem regressiva para estar no templo próprio e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.